sou Elizabeth Sacramento e estou iniciando hoje uma série de vídeos no meu canal no YouTube chamado Docebet. A ideia não é dar aulas de confeitaria complexas. A ideia é ensinar para o leigo como executar uma receita com qualidade, para que ela toda vez saia da mesma forma, caprichada, deliciosa, perfeita. Na primeira aula de hoje nós vamos falar sobre medidas, peso, volume, o que é fundamental para você poder executar uma receita. Não adianta você executar uma receita com um padrão um dia, no outro dia com outro padrão, que a sua receita vai dar errado. Você precisa usar a medida correta para que a sua receita tenha sempre o mesmo resultado. Agora começando realmente a falar sobre medida. Eu tenho uma receita para executar e essa receita me fala em peso e me fala em volume. Por onde eu começo? Eu uso essa, eu uso essa latinha, eu uso o copo, o que eu uso? Por onde eu começo? Preciso de um padrão. O padrão ideal. Balança. A balança ela é um padrão idêntico em qualquer lugar em que você esteja. Ela sempre vai medir a mesma coisa. Mas eu posso fazer uma correlação entre a minha balança e as medidas que eu tenho em casa. Se eu conheço o volume da minha latinha, se eu conheço o volume do meu copo, seja ele qual for, ou das minhas xícaras, eu consigo descobrir qual o peso da minha matéria-prima. Há algum tempo atrás, eu fiquei muito chateada quando ouvi uma pessoa falar que dona de casa é que usa xícaras e colheres. O confeiteiro, o profissional, nada contra a dona de casa, o profissional só utiliza a balança. Pensando bem, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu também usava um padrão, porque era isso que ele estava querendo me dizer, que eu precisava usar um padrão, mas eu usava um padrão. Eu usava xícaras medidas, colheres medidas, copos medidas. Então, o que eu preciso realmente para que a minha receita saia sempre com o mesmo padrão de qualidade? Eu preciso utilizar sempre a mesma medida. É claro que a balança ela é o ideal. Mas se eu não tenho balança, eu tenho como trabalhar com outros padrões. Por exemplo, nós vamos lá. Xícaras medidas, colheres medidas, copos medidas. As xícaras medidas, elas têm 240 ml de volume. E aí vai, meia xícara, um terço de xícara, um quarto de xícara. Então vai de 240 até 60 ml. Eu tenho colheres medidas, a colher de sopa, ela tem 15 ml. E por aí vai, meia colher, colher de chá, colher de café. E o copo medida, além de ter o volume das xícaras, ela tem também o volume de líquido e de alguma matéria-prima, açúcar, farinha, algumas coisas assim. Se eu sigo esses padrões, eu tenho como executar todas as vezes a receita do mesmo jeito. Vamos falar um pouquinho como que eu coloco a minha matéria-prima na receita. Por exemplo, uma coisa é volume, que eu acho que é isso que a gente confunde o tempo inteiro, e a outra coisa é peso. Pensem num caminhão de algodão. Pensem num caminhão de ferro. Eu, de repente, tenho um caminhão bem vazio, com 100 kg de ferro e 100 kg de algodão, eu vou ter um caminhão cheio. Da mesma forma, as matérias-primas. Eu tenho aqui, por exemplo, a farinha de trigo. Uma xícara de farinha de trigo, ela pesa 120 gramas. A mesma xícara, o mesmo volume de açúcar, pesa 180 gramas. Porque o açúcar pesa mais do que a farinha. E por aí vai, várias matérias-primas, cada um tem o seu peso. Falando um pouco sobre balança. Para quem não conhece balança, essa é uma balança eletrônica, tem tudo quanto é lugar. Ela está desligada. Vamos ligar e prestar atenção se ela está marcando grama ou se está com uma outra unidade de medida que não é do nosso país. Ela está na grama, aqui tem, olha, um Gzinho,
E eu vou, por exemplo, pesar açúcar. Vou pesar nessa vasilha, nessa xícara, que para que vocês possam, inclusive, entender o volume de 240 ml e entender quanto cabe aqui dentro de açúcar, de farinha, de qualquer matéria-prima. Então, a minha vasilhinha tem 24 gramas. Eu aperto esse botão, tare. Eu vou tarar a balança. Ela zera. Só que, se eu tirar, presta atenção, se eu tirar a minha xicrinha, olha lá os 25 gramas, tá? Se eu coloco. Igual de quando a gente come na comida aquilo, a mesma coisa que o prato já está tirado do alimento. Eu vou colocar açúcar. Essa é a medida correta? Não. A medida correta é a seguinte. Eu preciso nivelar o alimento. 180 gramas, uma xícara de açúcar. Lembram que eu dizia que aqui tinham 240 ml se eu estivesse pensando em líquido. Como eu estou falando em açúcar, eu tenho realmente o volume de 240 ml, mas eu tenho um peso de 180 gramas. Então, se eu coloco, aqui no caso tinham 2 graminhas a menos, se eu coloco o meu açúcar niveladinho, ó, certamente eu tenho peso. 1 ou 2 gramas não vai interferir tanto assim na minha receita. Mas aí eu vou estar realmente trabalhando com um padrão e na quantidade correta. Agora eu vou mostrar no mesmo volume de 240 ml quanto pesa uma xícara de farinha de trigo. Parece meio óbvio que é uma coisa mais leve, mas é muito interessante a gente ver isso. Eu não preciso socar, eu preciso acertar, tá? Tá? Aqui deu 118, oficialmente a gente diz que uma xícara tem 120 gramas. E aí é que tá a história da balança para as xícaras medidas, as colheres medidas. Elas não são tão fidedignas quanto essa peça, mas eu chego muito próximo. A diferença é de 1 grama, 2 gramas, que não vai interferir nem mudar tanto assim a sua receita. Então eu tenho uma xícara de farinha de trigo, 120 gramas, a mesma xícara, o mesmo volume, cheio de açúcar, pesa 180. Se fosse manteiga, 200 gramas. Se fosse chocolate, 90 gramas e por aí vai. Cada material vai ter o seu peso. Então, se eu digo numa receita assim, coloco uma xícara de açúcar e uma xícara de farinha, eu estou colocando o mesmo peso? Não, eu não estou colocando o mesmo peso. Eu estou colocando o mesmo volume. Agora vamos medir a água. Peso da água. Coloquei minha vasilha, tarei e começo a acrescentar água na vasilha. Eu sei que uma xícara medida tem um volume de 240 ml. Quanto ela vai ter de peso de água? Certamente ela vai ter 240 gramas de água. Por quê? Porque esse padrão foi feito a partir do peso da água. Parece que não vai dar, mas dá. Certo? Não transbordou. Deu até para 241. Deu 240 ml de água, tá? Todo padrão é feito a partir da água. Então, eu tenho uma xícara com 240 ml de água, eu sei que eu tenho 240 gramas de água. Se eu tenho uma xícara de 60 ml, quantos gramas eu tenho de água? De líquido? 40 gramas de líquido. No caso, a água. Com o ovo, eu posso considerar o mesmo padrão, tá?
Vou mudar. Liguei. Eu tenho aqui um ovo jumbo. Opa! Tá até a boca da minha xícara, tá? Essa xícara é 1/4 de xícara. Até a boca de ovo, 58, que são 60 gramas o volume aqui. É aquilo que eu te falei, dá uma pequenininha diferença a xícara para o peso. Mas é uma diferença que praticamente não invalida a tua receita. 60 ml de volume, 60 gramas de ovo. Então o ovo eu também posso considerar como um líquido. O ovo, o leite, o óleo, o azeite, eu posso considerar o mesmo peso da água quando eu for usar nas minhas medidas para a confecção das minhas receitas, ok? Agora, a título de curiosidade, essa latinha que todo mundo tem em casa, e esse copo que também tem todo mundo em casa, esse aqui tem 290 ml e esse aqui tem 250 ml. Se eu encher essas vasilhas de água, de óleo, de leite, de ovo, eu continuo com 290 gramas e 250 gramas, entendeu? Se eu tenho e eu sei o volume, uma regrinha de 3 simples, eu posso calcular o peso de outras matérias-primas. Espero que tenha sido útil e que eu possa ter tirado a maioria das dúvidas com relação a peso. No vídeo nós teremos uma tabela abaixo com algumas referências com relação à xícara, colher e alguns materiais. Curtam o nosso vídeo e se inscrevam na página para que a gente possa continuar se encontrando.